Alô você, comigo na TV Parlamento Nordeste, meu abraço. Estamos chegando a partir de agora para mais um boletim de notícias, acompanhando os destaques, as informações e a melhor cobertura da bancada do Nordeste aqui na Câmara Federal e também no Senado da República. E neste programa de hoje vamos aos destaques da reportagem com a jornalista Fernanda Martinelli. Alô, Fernanda! Olá, Napoleão. Olá a todos os internautas que estão acompanhando o nosso programa através do parlamentonordeste.com.br. No programa de hoje você vai acompanhar a nossa conversa com o deputado Gonzaga Patriota, do PSDB de Pernambuco. Vamos falar também sobre Pacto Federativo. Foi instalada uma comissão na Câmara dos Deputados para tratar justamente sobre esse tema e lutar pelo aumento do fundo de participação dos municípios. Você vai entender daqui a pouquinho. Também fomos conversar com o deputado André Moura, do PSC de Sergipe. Um outro assunto que também é do interesse dos brasileiros que nós vamos falar é a aprovação do orçamento 2015. Depois de muito tumulto, muita discussão, foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. Vamos conversar também com o deputado Beto Rosado, do Partido Progressista do Rio Grande do Norte. Isso e muito mais, você acompanha a partir de agora. Estão aí os principais destaques com a jornalista Fernanda Martinelli, conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E vamos começar a partir de agora com o deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Ele que já está na Câmara Federal há mais de 20 anos, tem uma atuação marcante em defesa do seu estado e também da nossa região Nordeste, conversa com a gente a partir de agora. Começar inicialmente sobre a comissão que ele faz parte, que é de transposição das águas do Rio São Francisco, a comissão externa que está acompanhando o desenrolar dessas obras. Prazer tê-lo comigo. Como é que está o trabalho dessa comissão, deputado? Na qualidade de São Franciscano e estando em Petrolina há mais de 40 anos, vendo aquele rio morrer, eu escrevi um livro há 20 e poucos anos mostrando o Rio São Francisco está morrendo. E tem um projeto de minha autoria que já tramitou em todas as comissões, que é a interligação da bacia do Tocantins ao São Francisco. Por isso que a gente, nessa comissão, eu acredito que agora com a falta d'água em São Paulo, diz que não tem mal que não traga o bem, é exatamente para a gente possa imediatamente aprovar esse nosso projeto. Estou na comissão de orçamento, colocar recursos, e não é 1/10 do dinheiro que levaram aí da Petrobras para a gente fazer um canal de 200 quilômetros lá de Tocantins para Coíba, de Coíba, Santa Maria da Vitória, já desce por gravidade para o Rio São Francisco. Então essa comissão é muito importante e a gente quer que seus membros possam sentir a falta d'água do rio que desce subindo, nasce lá no Sudeste, na Serra da Canastra, e vai lá para o Alto Nordeste, que é o São Francisco. Deus fez o rio, faltou o homem cuidar desse rio, alimentar a população nordestina com suas águas. Aliás, a integração de bacias, já que na região norte é que nós temos o grande volume de potencial de água no país, deputado. É possível. O homem tinha que olhar isso. Lamentavelmente, ele não olha. A gente vê uma região pobre como o norte, tem esse grande volume de água. A gente tem uma região seca como o Nordeste, Deus mandou para lá o Rio São Francisco, mas o homem não soube tratar o rio e não soube aproveitar as suas águas. Eu espero que agora com esse nosso projeto, com essa comissão que é muito importante, que a gente possa resolver esse problema. Uma luta sua é o projeto da Zona Franca do Semiárido. Como é que está essa questão hoje, deputado? Eu sou o relator dessa matéria, o relatório já está pronto, é uma zona franca diferente da Zona Franca de Manaus, que ficou na capital do Amazonas, uma zona franca que tem um arco de 250 quilômetros, pega 4 estados, inclusive um pouquinho da Bahia, Pernambuco, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, aliás, 5 estados, e a gente espera que essa zona franca ela possa de uma vez por todas resolver o problema do Nordeste. É uma região de muitas pessoas trabalhadoras, uma região de terras férteis, mas a região que falta exatamente essa integração. Eu fui o autor do projeto de lei 1125 de 88, se transformou na lei 9030, sancionada por Fernando Henrique Cardoso. É a Transnordestina. Já vai chegando em Recife, no Porto de Suape, vai chegando no Porto de Pecém, em Fortaleza, ela vai para o Porto de Alagoinhas, na Bahia, e isto, com a Zona Franca, a gente vai ter uma grande região, que é essa região do semiárido, inclusive pegando uma parte aqui de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Deputado, há uma luta dos comerciantes que ficam à margem da BR em Petrolina de regularização junto ao DENIT. Me fale um pouquinho sobre isso. Se eu fosse prefeito de Petrolina, isso não teria, porque eu já tinha tirado a BR de dentro da cidade. Aquilo chegou quando Petrolina tinha 30 e poucos mil habitantes, hoje Petrolina tem quase 400 mil habitantes. Falta autoridade no município para resolver aquele problema. Então, o DENIT passa por dentro da cidade e agora fica proibindo alguém que está ali há 30, 40 anos com um comércio. Não pode mais botar o carro na porta, que aqui é área do DENIT. Já fiz uma indicação com requerimento ao diretor-geral do DENIT, ministro dos transportes, e não vão continuar perturbando os petrolinenses que estão às margens dessa rodovia 428 e 407, porque não vamos permitir. O prefeito de lá já poderia ter, inclusive, retirado esse grande trânsito de caminhões pesados de dentro da cidade. Infelizmente não o fez. Aproveitando a nossa região ali na Paraíba, Monteiro, também Arco Verde em Pernambuco, a BR-110, Monteiro, Pernambuquinho, Cruzeiro do Nordeste. Quando é que a gente vai para um trabalho de recuperação, deputado? Aquilo dali é a BR-110, que foi passar para o Estado e, lamentavelmente, ela está nessa situação. Nós já conseguimos alguns recursos e agora na Comissão de Orçamento a gente vai trabalhar. Os prefeitos daquela área estão aqui agora nessa marcha dos prefeitos, a gente vai trabalhar porque da maneira como está não dá mais para ficar. E a outra coisa é que minha querida Sertânia, a cidade que eu nasci, ela vai receber um anel viário, um contorno rodoviário, para tirar também aquele trânsito dentro da rua. Porque se o prefeito de Petrolina vir, e por que ele não tirou ainda o trânsito lá da cidade dele? Nós vamos tirar agora, viu, prefeito? O governador Paulo Câmara já autorizou e vamos fazer um contorno rodoviário para que nenhum caminhão pesado passe mais dentro da minha querida Sertânia. Muito bem, muito obrigado ao deputado Gonzaga Patriota conosco na TV Parlamento Nordeste. E há uma luta agora no Congresso Nacional em cima do chamado Pacto Federativo. A reportagem da TV Parlamento Nordeste traz detalhes para você. Veja. A luta pelo aumento de recursos para os municípios está em pauta na Câmara Federal. Uma comissão externa foi criada para debater o Pacto Federativo. Muitos deputados acreditam que a divisão praticada atualmente é injusta, já que de cada R$100 recolhidos em tributos, 70 fica para a União, 27 vai para os estados e apenas 3% segue para os municípios. Há poucos meses da Marcha dos Prefeitos, que reúne administradores de municípios de todo o país, uma comissão especial na Câmara dos Deputados já debate assuntos como o Pacto Federativo, o aumento do ICMS e um maior repasse para as cidades brasileiras. Sem dúvida, o exercício da cidadania se dá nos municípios. É no município que a gente precisa de uma melhor escola, de uma melhor saúde, de uma maior segurança, de uma melhor trafegabilidade, do calçamento, do saneamento, do abastecimento d'água, da plenitude, né, da relação entre as pessoas. E dentro do quadro federativo brasileiro, hoje, o grande clamor é que essa qualidade de vida seja distribuída de forma igualitária e melhor em todos os municípios brasileiros. Há um reclamo muito grande pela concentração excessiva dos recursos no governo federal, um governo federal que muitas vezes dita políticas sociais que os entes federados não têm condições de acompanhá-la na sua execução, seja os municípios, ou muitas vezes até próprios estados periféricos no Brasil que não têm a arrecadação suficiente para abrigar todos os programas do governo federal, e o papel principal dessa comissão será exatamente no sentido de equalizar, de buscar uma equação capaz que melhore a qualidade de vida do povo e ao mesmo tempo que o governo possa dar capacidade para que os municípios, os estados e a própria federação, ou seja, o governo federal, tenha condições harmônicas de fazer com que os programas sejam exercidos, sejam executados e que traga para toda a população brasileira os seus benefícios na sua plenitude. Veja, primeiro que foi uma oportunidade ímpar em participar dessa comissão e estar exatamente na mesa da comissão. Eu acho que foi acertado quando essa casa colocou essa comissão, instituiu essa comissão para que nós pudéssemos discutir o novo Pacto Federativo. Os municípios brasileiros precisam urgentemente de uma reforma tributária,
O povo vive no município, os municípios não estão bem, os prefeitos ficam muito distantes dos governos do Estado, do governo federal, do Congresso Nacional. Nós precisamos trazer essas ideias inovadoras do novo municipalismo brasileiro para dentro dessa comissão e aqui construir o novo Pacto Federativo. Portanto, nós vamos dar toda a nossa experiência, toda a nossa energia para que a gente possa aqui produzir uma proposta de reforma tributária, construindo um novo Pacto Federativo para o país. É um tema importantíssimo que começa a tomar conta também aqui no Congresso Nacional. Aliás, foi criada uma comissão especial para isso na Câmara Federal. E a gente vai conversar agora com o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, que fala com a gente. Inicialmente, inclusive, sobre esse tema do Pacto Federativo, deputado. Já deveríamos ter isso há muitos anos, né? E esse anseio, na verdade, é um anseio da sociedade brasileira como um todo, mas principalmente dos prefeitos e governadores dos estados. Nós não podemos mais aceitar que hoje 45% dos municípios do nosso país, dos 5.565, como você bem colocou, vivem única e exclusivamente do FPM. E esses prefeitos hoje passam uma dificuldade até para cumprir a sua obrigação principal, que é o pagamento da folha dos servidores, quanto mais outras obrigações como investimento na área de segurança pública, de agricultura, de turismo, de saúde, de educação. Então, essa discussão que a Câmara Federal, na gestão do deputado Eduardo Cunha, teve a iniciativa de abrir, que é do Pacto Federativo, com a instalação dessa comissão especial, ela é de fundamental importância. Sobre dúvidas, nós temos hoje 3 matérias que são as matérias que serão mais importantes dessa legislatura. A questão da reforma política, reforma tributária e o Pacto Federativo. Só que no próprio Pacto Federativo nós vamos discutir também a reforma tributária, porque nós vamos discutir principalmente a composição de toda a arrecadação do bolo da nossa arrecadação nacional, para que ela seja compartilhada de forma mais igualitária, mais justa entre os 3 entes federados, municípios, estados e União. Então, como relator da matéria, cabe a mim agora ouvir as sugestões. Nós vamos iniciar agora, a partir da próxima semana, já a Câmara Itinerante. Vamos começar por Curitiba, vamos visitar os 27 estados, vamos conversar com governadores, vamos conversar com deputados estaduais, com prefeitos, com vereadores, ouvir sugestões e, logicamente, que possam contribuir para que nós possamos fazer um compilamento de todas as sugestões e apresentar um relatório que verdadeiramente atenda aquilo que sempre nós sonhamos. Nós vivemos uma república federativa e agora nós estamos começando a discutir, no ano 2015, o Pacto Federativo. Então, como relator da matéria, eu espero que a gente possa apresentar um relatório que verdadeiramente distribua de forma mais justa toda a nossa arrecadação nacional. Nós sabemos que, por exemplo, é nos municípios que nascem, que surgem os problemas, e é lá que nós temos que encontrar soluções. Mas para isso nós precisamos fazer um Pacto Federativo que verdadeiramente atenda à demanda de municípios, estados e, logicamente, também da União. Deputado, agora a gente tem particularidades, grandes cidades como Campos, no Rio, Camaçari, na Bahia, que tem a questão do petróleo, quer dizer, há uma diferença até mesmo entre as cidades, deputado. Nós temos que discutir a composição de tudo que nós podemos dizer que é arrecadação nacional. A questão do pré-sal é uma matéria que nós vamos discutir dentro da questão do Pacto Federativo. A Lei Candir é uma outra matéria que nós vamos discutir dentro do Pacto Federativo. O ICMS da mesma forma. Então, eu acho que a discussão é muito ampla. O que nós estamos vendo hoje são estados que cada vez mais estão ficando endividados, estão lançando mão de empréstimos, tendo que fazer rolagem de dívida, municípios que hoje não estão tendo condições de arcar com suas obrigações essas que até então não eram dos municípios, mas que a partir da Constituição passou a ser dos municípios, mas passou a ser dos municípios a parte do ônus, mas não chegou o bônus. Nós temos, por exemplo, a questão da folha do magistério. Nós entendemos que os professores devem receber um salário justo, eles recebem até menos do que deveriam receber, mas não na condição atual dos municípios que não têm condições de poder arcar com esse salário. Nós temos hoje, para que você tenha uma ideia, 43% dos municípios do nosso país que hoje utilizam 100% ou até mais de 100% da sua arrecadação do Fundeb somente com a folha do pagamento do magistério. E como você cuidar da estrutura das escolas? Como você oferecer uma merenda escolar de boa qualidade? Como você oferecer materialidade com esses alunos? Se os municípios estão gastando 100% ou mais de 100% da sua arrecadação somente para o pagamento da folha do magistério. Então, são matérias como essa que nós vamos discutir, que nós vamos debater no Pacto Federativo. Nós temos certeza que essas
essas audiências públicas através da Câmara Itinerante serão de fundamental importância para que nós possamos enriquecer nosso conhecimento. Nós vivemos em um país de desigualdades, não é a realidade do Nordeste, na minha região, não é a mesma realidade do Sul do país, por exemplo. Então, essas visitas, essas audiências públicas, essa Câmara Itinerante vai permitir a gente ter um conhecimento maior, mais amplo, não é, mais plural, e que nós possamos naturalmente apresentar um relatório que atenda hoje o que clama hoje municípios, estados, e que naturalmente é uma arrecadação mais justa, mais igualitária, que permita que eles tenham autonomia, como se prevê na Constituição, que eles tenham autonomia. Os entes eles têm que estar relacionados entre si, mas com autonomia, com independência, e é isso que nós vamos buscar na relatoria do Pacto Federativo. Deputado, e a luta dos prefeitos? Nós já vamos para a 18ª marcha e o que se conseguiu até agora só foi 1%, mesmo assim parcelado, né, deputado? 1% dividido, né? Agora 50% no primeiro ano e depois os outros 50%. Então, como você falou, nós vamos agora para a 18ª edição e eu fui prefeito, eu fui gestor do meu município Pirambu durante 8 anos, eu fui presidente da Associação dos Prefeitos do meu estado durante 7 anos e eu sei a dor e o sofrimento dos prefeitos. Nós vamos para mais uma marcha de prefeitos, onde o clamor principal, o foco principal é exatamente a questão do Pacto Federativo. Nós conseguimos avançar na questão do 1%, mas isso é muito pouco perto da dificuldade e da necessidade dos municípios. Então eu espero que agora, com essa iniciativa, logicamente que é uma iniciativa que nós temos que reconhecer, temos que louvar, do deputado Eduardo Cunha, nós possamos verdadeiramente contribuir com o Pacto Federativo mais justo. Nós não podemos permitir que a ideia que se tinha no Pacto Federativo era que 40% da arrecadação nacional ficasse com a União, não é? 38% ficasse com os estados e 22% com os municípios. A União hoje detém mais de 65% dessa arrecadação nacional. O que a gente está vendo é uma ordem inversa, a pirâmide está na posição contrária, como você bem colocou. E nós sabemos que a arrecadação ela vem do contribuinte que mora no solo municipal. O cidadão mora no solo do município, ele não mora no estado nem na União. O estado e a União é o todo, mas o cidadão mora no solo municipal, mora em Jequié, na Bahia, mora em Pirambu, em Sergipe, mora nos municípios do nosso país. Então, se é lá que eles estão pagando seus impostos, se é lá que os problemas estão surgindo, é lá que nós temos que encontrar soluções. Mas para isso é necessário que realmente o Pacto Federativo seja mais justo e acabar essa subserviência, essa dependência que existe dos prefeitos com governadores e, consequentemente, com a União. Hoje, o que a gente pode acompanhar é que a maioria dos prefeitos, para realizar uma obra, uma ação no seu município, depende cada vez mais de uma emenda parlamentar no deputado ou no senador, ou depende da benevolência do governador do estado ou da União. E da mesma forma, essa mesma interdependência tem os governadores do governo federal, do Planalto, da União. Então, o que nós queremos é que os poderes, os entes federados possam viver de forma harmônica, como prevê a nossa Constituição, mas com a independência que é necessária. Muito bem, muito obrigado ao deputado André Moura, tem tido uma participação marcante aqui na Câmara Federal em defesa de Sergipe e, claro, dos 9 estados nordestinos e do Brasil. E o orçamento de 2015 finalmente foi aprovado. A reportagem da TV Parlamento Nordeste traz detalhes para você. Após muitas discussões e desentendimentos entre os poderes executivo e legislativo, foi aprovado no plenário da Câmara o orçamento de 2015, que só foi apreciado após muitas alterações do seu relator. O deputado Cícero Almeida deu sua opinião sobre a aprovação do orçamento. Essa foi a primeira informação e foi um compromisso assumido pelo presidente. Os mais de 200 novos deputados receberam isso como, logicamente, de forma positiva, porque o deputado no primeiro mandato ele tem essa dificuldade e nós já temos, e eu já dei encaminhamento para Alagoas dos primeiros 10 milhões, nós teremos um hospital metropolitano, já fiz ver o senhor governador que era interesse dele, Sua Excelência ficou feliz, 5 milhões para a área de infraestrutura, onde tem 2 corredores de transporte, um corredor principal, que até hoje nunca foi feito, que é uma rodovia estadual, e esse recurso vai direto para o governo do estado fazer essa rodovia, que é a Cachoeira do Mirim, e o Hospital Metropolitano, que vai melhorar com certeza a situação do HGE, que lamentavelmente não culpa do governador, é uma história antiga, desde quando eu cheguei em Maceió, entendeu? Nós não avançamos, os governantes que passaram não tiveram e não tomaram as iniciativas devidas, e acredito que o atual governador, com este apoio que está tendo, não só os 5 milhões do Cícero Almeida da emenda, mas com o compromisso da bancada, eu acredito que ele
vai realizar esse sonho da população que vive na parte alta da cidade. A aprovação do orçamento foi de fundamental importância, até porque não podem mais culpabilizar o Congresso Nacional, né? Se foi protelado durante esse período, a culpa não foi do Congresso, a culpa indiretamente ou diretamente foi do governo. Então, graças a Deus conseguimos aprovar, agora a presidenta não pode mais atribuir a responsabilidade ao Congresso Nacional. Cabe agora dar um direcionamento aos destinos do país e começar a administrar. É o que o povo está esperando da presidenta Dilma. Estão aí os detalhes com a reportagem da TV Parlamento Nordeste. Vamos conversar agora com o deputado Beto Rosado, ele que está conosco na TV Parlamento Nordeste e vai falar com a gente também. Deputado, o senhor está aí como titular da Comissão de Agricultura em favor do Rio Grande do Norte e também do país. Me fale um pouco sobre essa luta. Isso, Comissão de Agricultura que analisa temas nacionais importantes a respeito e principalmente voltado para o Rio Grande do Norte, a gente vai estar garantindo que as ações do governo federal que possibilitam ao agricultor uma garantia de sustentabilidade, uma garantia de dignidade de vida com os programas sociais como o Garantia Safra, o Bolsa Família, programas sociais importantes para os agricultores. Nós estaremos lá junto da comissão garantindo que o Nordeste receba esse benefício quando a gente não pode ter uma boa safra. O senhor está na Comissão de Minas e Energia e o Rio Grande do Norte é o estado com a maior produção eólica do país. Tema bastante interessante, né, deputado? Muito bem, interessante e importante. O Rio Grande do Norte hoje já produz 3 gigawatts de potência, pelas suas torres eólicas. O Rio Grande do Norte consome, hora-dia, 5 gigawatts. Então, só nossa produção eólica, uma produção de energia limpa, que não agride o meio ambiente, já comporta quase o que nós consumimos. Então, o Rio Grande do Norte é um dos estados que está mais avançado nessa tecnologia, produzindo energia limpa e está dentro do Programa Nacional de Fomento às Energias Limpas, Energias Renováveis. Então, o Rio Grande do Norte está avançando, nós precisamos garantir uma legislação que dê garantias aos produtores, aos proprietários de terras que estão sendo instaladas essas torres. Então faz parte da comissão todo esse controle tanto da energia eólica, mas também em Minas e Energia está inserido o nosso sal, que representa 97% do sal marinho consumido no Brasil, é produzido no nosso estado do Rio Grande do Norte. Está aí, portanto, o deputado Beto Rosado conosco nesse programa da TV Parlamento Nordeste. E a gente chega ao final da edição de hoje. A você, o nosso muito obrigado, um abraço, estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, parlamentonordeste.com.br.